Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa catequese de Crisma na internet. Continuando o nosso trabalho, vamos hoje falar sobre mais um sacramento, o sacramento da Eucaristia. O sacramento, um dos mais, se não o mais nobre de todos, que é o alimento para a nossa alma e para o nosso corpo. Mas antes de iniciar, convido você a fechar seus olhos, elevar sua mente a Deus. Vamos começar com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a Eucaristia. Na Eucaristia, segundo Santo Inácio, nós partimos o único pão, que é o remédio da imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. E, tocando nesse assunto, vamos falar então sobre a Eucaristia, que é um sacramento, mais um dos 7 sacramentos e é um segundo sacramento da iniciação cristã. Então, lembrando que nós temos 7 sacramentos, esses sacramentos são o batismo, Eucaristia e o Crisma, como sacramentos da iniciação cristã. Depois nós temos os 2 sacramentos de cura, que é a reconciliação ou confissão e a unção dos enfermos, e os sacramentos de missão e comunhão, que é o matrimônio e a ordem. Então, hoje falando um pouco mais sobre a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Ora, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele instituiu para perpetuar por todos os séculos até o seu retorno. É o sacrifício da cruz, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e sua ressurreição. Além disso, a Eucaristia é o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo. A alma é coberta de graça e dado o penhor da vida eterna. Ora, mas quando Jesus instituiu a Eucaristia? Isso vai lá atrás, da época da última ceia, né? Na Quinta-feira Santa, quando Jesus ceou com seus apóstolos, conversou com eles, teve o lava-pés, teve a instituição do sacerdócio e teve a instituição da Eucaristia, porque foi nessa última ceia que ele celebrou com seus apóstolos. Então, como lembra São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Com efeito, diz São Paulo, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que ele foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar as graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. E sobre a Eucaristia? Quem é o ministro da celebração da Eucaristia hoje? Hoje é o sacerdote, o bispo, o padre, validamente ordenado, que age na pessoa de Cristo, persona em Christi, e é em nome da Igreja que ele faz isso. Então não é qualquer um. Não pode um diácono, não pode um ministro, não pode um ministro extraordinário da comunhão. É apenas a celebração da Eucaristia, é uma responsabilidade, um dom que o bispo ou o padre recebe quando eles estão persona em Christi. Quando a gente diz pessoa de Cristo, persona em Christi, apesar de estarmos vendo ali o padre ou o bispo, na verdade é Cristo que usa essa pessoa, esse bispo, esse padre, para então fazer a celebração eucarística. E os elementos essenciais para a nossa Eucaristia são o pão de trigo e o vinho da videira. E como Jesus está presente na Eucaristia?
Jesus está presente de um modo único e incomparável. Ele é a Eucaristia, a hóstia consagrada, é o próprio Cristo que está ali. É o seu corpo que é totalmente dado para a gente. Então, ele está de um modo sacramental, sob a espécie do pão e do vinho. E como é que se dá isso? Ora, a transformação, que na verdade não é transformação, se chama transubstanciação, que é a forma como se muda aquela hóstia, aquele pão, aquele vinho, que se muda o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, se chama transubstanciação, que é a conversão da substância do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, respectivamente. Essa transubstanciação é uma mudança que ocorre sem que haja mudança de forma, formato ou mesmo sabor. Mas ali dentro, através do nosso mistério, do mistério eucarístico, aquilo não é mais um pão, aquilo não é mais vinho, aquilo agora é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E quando acontece essa transubstanciação? Durante a missa, durante a celebração da oração eucarística, quando em persona em Cristo, o sacerdote coloca as suas mãos sobre as oferendas, sobre o corpo e o sangue de Cristo e pede pela imposição do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho se mude no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que precisa ter, o que a gente precisa ter para receber a Santa Comunhão? Ora, qualquer um pode receber? Não. Hoje a gente sabe que é feita uma preparação, são as catequeses de primeira comunhão, de primeira Eucaristia, ou ainda a catequese do Crisma, como alguns de vocês estão fazendo. Mas além de ter feito toda essa preparação, a pessoa não pode simplesmente chegar lá e querer comungar. Ela precisa, primeiro, ser batizada e estar plenamente incorporado, né, à Igreja Católica. Ou seja, tem que ter esse vínculo. Aquele cristão que vai uma vez por ano só à missa, eu vou na missa de sétimo dia, ou eu vou à missa de um batizado de um conhecido meu, ou mesmo só na missa de Natal ou de Páscoa, e comungar. Será que ele está plenamente incorporado à Igreja Católica? Ele tem participado? Outra coisa muito importante é estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Então, assim, se eu sei que eu cometi um grave erro, um pecado grande, eu não posso receber a comunhão. Porque é como se eu recebesse Cristo num lugar sujo. A gente não quer, o nosso coração, se estiver sujo, manchado pelo pecado, a última coisa que a gente quer é que Cristo entre ali. Né? Então a gente tem que estar com o coração limpo. Se alguém estiver cometido, né, tiver consciência de um pecado mortal, deve antes fazer o sacramento da reconciliação, que é a confissão, antes de receber a Santa Comunhão. Outros pontos importantes, né? É o recolhimento, a gente participar da missa, então ter participado com atenção, em oração, sabe? Chegar, ficar ali conversando, tal, na hora, ou do lado de fora, igual muitas vezes, de vez em quando até acontecia antigamente, a pessoa vai para a igreja, fica ali do lado de fora conversando, brincando, fumando, né? Aí, opa, tá na hora de entrar para comungar. Entra? Não, não é assim. Então, ter esse espírito de recolhimento, oração, as vestes é muito importante, senão aquela grande piada, né? O padre está lá distribuindo a hóstia, né? O corpo de Cristo, meu irmão, o corpo de Cristo, meu irmão. Aí chega aquela moça com aquele grande decote e ela fala assim, ele fala, Cristo, que corpo. Não, né? Então não vamos tirar atenção, vamos fazer respeito a Cristo. E, principalmente, a observação do jejum eucarístico. A gente já falou isso outras vezes, quando a gente fala sobre missa. Então, é importante que você esteja a pessoa esteja uma hora sem ingestão de nenhum alimento ou bebida que não seja água ou um remédio. Tá? Então, é importante observar essas regrinhas aí para receber bem Cristo, que vai entrar em você, vai ficar dentro do seu coração e conviver com você. Então a gente tem que estar bem preparado para receber. A gente não quer receber Cristo em qualquer lugar, certo? E os frutos dessa Santa Comunhão? A Santa Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a Igreja.
ela nos conserva e renova a vida de graça que nós recebemos no batismo, no crisma, e nos faz crescer no amor com o próximo. Fortifica-nos na caridade, cancela os nossos pecados veniais e nos preserva de futuros pecados mortais. Então, se a gente comunga com confiança, com fé, com amor, a gente sabe que aquele alimento eucarístico, ele vai conservar a gente, vai nos afastar de cometermos coisas ruins e pecados mortais. Certo? E quais são os sinais, então, sensíveis da nossa Eucaristia? Ora, como elementos eu já falei, o pão de trigo e o vinho da uva. Então é a hóstia, o pão de trigo é a hóstia, né? E o vinho que está ali no cálice. O gesto é a imposição das mãos. Então o padre vai, coloca as mãos e faz o sinal da cruz. Naquele momento é que ocorre a transubstanciação. E as palavras de memória, que a gente usa na memória, né? Tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós, e tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós, por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aqui cabe uma informação também interessante, que diz respeito ao sangue da nova e eterna aliança. O que é isso? Deus, como a gente já falou, ele fez várias alianças com o povo ao longo dos anos, né? Ele fez a primeira aliança, que foi o arco-íris, depois teve a circuncisão, aí depois teve a entrega dos 10 mandamentos, né, as tábuas da lei. Mas o sacrifício, a aliança plena, é Jesus que dá a própria vida por nós, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. E ele também não quer mais sacrifícios. Antigamente o pessoal fazia sacrifícios de animais para entregar a Deus. Ele não quer mais isso. Ele está dando o próprio sangue dele. Ele nos deu o seu próprio sangue como sangue eterno. O sangue da nova eterna aliança. Por isso que a gente diz que Jesus é um Cordeiro de Deus. O Cordeiro era o animal que era utilizado nos sacrifícios. Então, o Cordeiro que Deus envia para a gente, para nossa salvação eterna, é o próprio Cristo, o próprio Jesus. E como devemos receber a Eucaristia, a comunhão? Isso é muito importante. A Eucaristia a gente pode receber sempre, a Igreja recomenda que sempre seja recebido na boca, podendo o comungante, a pessoa que vai receber, estar ajoelhado ou em pé. Caso se opte por receber na mão, a mão esquerda tem que estar sobre a mão direita em formato de concha. Tá? Então você recebe, pega a comunhão e toma. Nesses tempos de pandemia que vivemos, um tempo completamente atípico, sempre receber na mão, tomar cuidado, higienizar a mão antes de receber na mão, tomar cuidado para não deixar Cristo cair. E sempre que receber na mão, comungar na frente do ministro. Ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a Eucaristia. Eu sei que talvez tenha sido rápido, mas eu quero deixar algumas mensagens. Primeiro, aquilo não é uma hóstia. A hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Aquilo não é um vinho. Aquele vinho sangue consagrado é o sangue de Cristo. E como isso é prova, existem umas coisas chamadas milagres eucarísticos. Eu vou mandar depois, vocês podem depois acessar no próprio YouTube, procurar milagres eucarísticos, vocês vão ver situações em que muitas pessoas que não acreditavam na Eucaristia viram esse milagre acontecer quando a hóstia se transforma num pedaço de carne, quando o vinho se transforma em sangue. Bom, meus queridos, fiquem com Deus, obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Permanecemos juntos, estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.